Terceira Margem do Rio em Revista. Nada de novo debaixo do sol. Estamos começando mais um programa Terceira Margem do Rio, em revista. E hoje nós estamos aqui comigo, Lucas Iglesias, Edson Nunes e Thiago Arraes. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre o conceito bíblico de homem, de ser humano. Então, para começar, vocês têm alguma coisa para começar? Normalmente a gente dedica esses primeiros momentos a você, mim, Lucas, né? Para você começar. Não, mas eu dou os meus momentos para você. Fique à vontade. Ok. Um silêncio estranho. Bom, quando a gente fala do conceito hebraico bíblico de homem, obviamente a gente tem que falar de Gênesis, né? Capítulo 1 e capítulo 2, não é, doutor Thiago? Concordo, doutor Edson. Não, ainda não sou doutor, né? A gente tem uma hierarquia aqui. Mas doutor e dois mestres. Que determina a realidade. Não é a academia que determina a realidade. E a gente trabalha geralmente nas aulas e quando a gente vai ensinar essa questão, a gente trabalha Gênesis capítulo 2, quando ele fala da criação propriamente dita do homem, do Adão, né, desse primeiro humano, e desse vínculo desse Adão com a Adamá, né, a terra. O Adão que vem da Adamá, a terra. E por isso que algumas traduções, como por exemplo a do famoso tradutor André Churraqui, traduz Adão como o terroso, né? O terroso. A gente começa já vendo essa ligação intrínseca entre o homem e a terra. Deus molda o homem do barro, Deus esculpe o homem do barro e Deus sopra nele, então, em suas narinas, o fôlego de vida. E o homem passa, assim, então, a alma vivente. Então, todo o conceito bíblico de homem vai derivar dessa ideia em Gênesis 2 e de uma outra ideia em Gênesis 1 também que a gente pode discutir depois, que é Gênesis 1, versos 26 e 27, que é a questão do homem como imagem e semelhança de Deus. Mas eu acho que para a gente começar, né, Lucas, a gente podia discutir essa questão do homem como o terroso, né? Sim, é interessante, né, essa questão que você colocou, porque ela mostra uma dependência do ser humano, né? O ser humano é dependente totalmente desse ato criativo, o ato criador de Deus. Então, de certa forma, a gente pode ver a criação como um ato de graça da parte de Deus. E tudo que o ser humano faz está ligado com esse ato de Deus de criar. E nós somos totalmente dependentes dele, né? Essa dependência é interessante. Eu vou comentar uma coisa que você falou de imagem, mas acho que não no conceito que você quer tratar depois. Mas é interessante lá em Gênesis 1, 26, 27 e tal, que fala que o ser humano é o tselem, né? Ele fala imagem. E eu lembro do pastor Reinaldo Siqueira comentando esse termo, né? E comentando das grandes possibilidades de tradução além de imagem mesmo, né? O tselem como, por exemplo, estátua ou como, por exemplo, uma sombra, né? Então ele fala assim, a sombra ela só existe se existir a realidade. Pode parecer até um pouco com o mito da caverna lá do Platão, mas não tem nada a ver com isso. Mas o ser humano, sendo sombra, ele não existe se ele não estiver ligado a Deus, né? Então essa dependência eu acho bem forte nessa relação do tselem, do ser humano como uma sombra, né? Ele depende de Deus para sua existência. Então, de qualquer forma, a existência é um ato de graça, né? Eu dependo dele. E o ser humano, logo em Gênesis, né, que é a base para tudo que a gente vai tratar sobre o ser humano, todos os conceitos bíblicos, acho que básicos, no sentido de base, eles
Eles são ali de Gênesis 1 e 2 e a gente vê isso daqui. Eu acho no interessante como o Gênesis ele move, né, as perspectivas sobre o ser humano, pelo menos em duas dimensões, né? Em primeiro lugar, do que o ser humano é feito, né? O que é o ser humano, né? O terroso, como o Edson mencionou, vem do pó da terra. E mais tarde, quem é o homem, né? Qual é o valor do ser humano? Qual é a relação dele com Deus, com outros seres humanos, a função dele na terra, em relacionamento com aquilo que foi criado e tudo mais. Mas como a gente está tratando do primeiro, do que é o material do homem, é interessante que a Bíblia coloca, obviamente, a primeira ideia com relação ao ser humano de que ele é pó, na verdade. Ele é feito do pó da terra. A ideia de pó, de alguma maneira, afar, mentalidade hebraica, simboliza simplesmente nada, na verdade. O ser humano é nada, ele é pó, basicamente. Isso é interessante porque, de alguma maneira, ao a gente entender o que é o ser humano de fato, a gente começa com a ideia de que nós não somos absolutamente nada. Ok? Nós somos pó, vento. Mais tarde tem a história de Abel e depois Eclesiastes para ilustrar mais ou menos, ou expandir esse ponto, na verdade, do vapor que é a existência humana, dessa nossa dependência de Deus, que também está atrelada ao material. A gente vem da terra, a gente vem do pó, a gente não é absolutamente nada. E acho que existe um senso, quando a gente se apropria dessa realidade, que traz uma lucidez muito importante, acho que para a experiência humana, né? Você olha para a pessoa do seu lado, a nossa tendência de criar dimensões diferentes, né? Eu sou mais importante para a minha função por causa disso e aquilo, mas no final todos nós somos pó. Na verdade, a gente não é nada. A nossa insignificância é aquilo que nos une, pelo menos a princípio. E, obviamente, mais tarde, Deus sopra dentro do ser humano o fôlego de vida, que mostra essa dependência e conexão com Deus, o que torna ele extremamente significante, não? Insignificante à primeira vista, pó, fôlego de vida, e depois a gente vai falar também sobre a imagem, o que torna o ser humano algo valoroso e algo completamente importante. Mas o ponto de partida da insignificância eu acho extremamente relevante. E é interessante isso, Thiago, mudando um pouco, mas para a questão da vida espiritual, né? Porque a gente lembra que como funciona a vida em si, né? A vida em si deve ser movida pelo Espírito, né? E o Espírito no texto bíblico ele é relatado como um vento, né? Então é até interessante, estava pensando que essa questão da insignificância, que muitas vezes para você ser movido pelo Espírito, pelo vento, você tem que reconhecer que você é pó de volta para ser movido pelo vento, né? Então, sendo pó, o vento me leva onde ele quer. Sem dúvida. Esse reconhecimento... E é interessante que agora que... Esse semestre estou dando aula de Fundamentos do Cristianismo, a gente está passando pelo livro de Mateus e nessa semana agora o início das bem-aventuranças. É interessante que Jesus começa todo o discurso dele das bem-aventuranças de novo nesse patamar do denominador comum, do mais baixo possível. Bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são espiritualmente falidos, basicamente. Que mais o começo retorna a essa ideia de insignificância que leva à significância da espiritualidade, que é o que de fato nos faz humanos também. A junção dos dois elementos clássicos, né? O homem como terroso, ou seja, ele é fruto da ação divina num instrumento criado, né? Que é a terra, o surgido, etc. E logo depois você tem o acréscimo de um elemento divino, que é o sopro, o nishma, né? Ele sopra o nishma, o nechamá, ele sopra o fôlego. E aí o homem se torna nefesh hayah, alma vivente, como os animais também vão ser, né? Sim. Os animais também são nefesh hayah. Também vêm do pó da terra. E também em Gênesis 2 eles também vêm do pó da terra, ou seja, você tem ao mesmo tempo um ingrediente de, como você falou, de insignificância e um ingrediente de operação divina. Então o homem desde o início no texto bíblico, isso é muito importante para a gente entender outros capítulos, né? Até o famoso capítulo do Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel, etc. É importante entender que essa existência ela sempre se dá por uma operação divina, né? A existência é fruto da operação divina em transformar elementos em vida. Se dá e se mantém, né? Se dá e se mantém. Se dá e se mantém. E outro aspecto interessante também dessa soma, né, que o Edson comentou, que faz com que o ser humano seja nefesh hayah, né, essa alma vivente, é dessa integralidade, assim, essa visão que a gente está acostumado a ouvir, mas acho interessante a gente mencionar, né, de ver o ser humano como um todo, né, e é até curioso, assim, a linguagem que o texto usa muitas vezes estranha, né,
segundo o texto bíblico, não há divisão, né, do ser humano, essa questão da alma e do corpo, né? O material e o imaterial. E é curioso o que eu tinha comentado, porque muitas vezes o texto bíblico coloca assim que o estômago de alguém ficou triste, o intestino de alguém sentiu alguma coisa. Então, sendo didático, né? A questão assim, bíblica, não tem problema nenhum você falar que a sua alma está com fome e o seu pé está triste, porque não tem divisão. É uma coisa só, né? Não tem divisão nenhuma. É um ser, um todo. Não existe separação do ser humano como um todo. E isso eu acho que é bem interessante quanto a esse aspecto material, né? Lembrando tudo, até com respeito à ressurreição, etc. Claro, a história da interpretação de Gênesis 1 a 3 ela é endividada, acho que de alguma maneira, em muitos aspectos, a filosofia grega, na verdade, que chegou a interpretar o Nefesh Hayah, todas essas ideias de espírito, através do ângulo grego, na verdade, de se entender matéria, que é algo que não é necessariamente bom. No livro de Êxodo, por exemplo, todas as palavras para o sobrenatural, para Deus, para a ação ontológica de Deus na história humana, na realidade de Deus interagindo com os seres humanos, as palavras são trocadas para palavras que não indicam que essa possibilidade de Deus estar no meio do ser humano, né? Então a história da interpretação bíblica como um todo, ela é muito endividada à filosofia grega. E como você bem disse, esses textos, a ideia de alma e tudo mais é entendida através dessa ótica. A alma, no caso, você tem essa dicotomia básica que você mencionou entre corpo e alma, e o ser humano morre, a alma continua eterna, e essa não é uma perspectiva que a gente vê de nenhuma maneira na língua hebraica e na linguagem de Gênesis em si. O ser humano, como você bem colocou, é um ser humano integral, completo, e o físico do pó, o fôlego de vida é o que faz de fato ele um ser humano. E uma vez que ele perde qualquer um desses elementos, ele deixa de ser alma. E é por isso que você tem diversos textos na Bíblia hebraica indicando que a alma, o nefesh, ele morre constantemente. Tantas almas morreram em tal batalha. Até diz que Jacó desceu com 70 almas pro Egito, tal, etc. E é interessante, coloca como um ser humano comum, né? Exato. Ser humano, o nefesh hayah. E essa não dicotomia, que obviamente é importante para a gente entender a questão da imortalidade da alma e da morte, ressurreição e vida após a morte, dessas coisas que são... na verdade, os primeiros entendimentos que a gente tem do ponto de vista apologético, né, de defesa do texto e tal, mas eu vejo... Aí fazem filmes de um bebezinho, né, que foi pro céu e viu Deus e voltou. Os negócios estranhos assim, mas o que eu julgo, assim, extremamente importante dessa visão bíblica do homem não dicotômica, ou seja, ele tem dois elementos que se juntam e só fazem sentido porque Deus junta os dois, que é o pó da terra e o fôlego, e Deus opera nesses dois elementos, une os dois e faz a existência. É que essa não dicotomia, ou seja, essa não indivisibilidade do homem entre corpo e alma, etc., ela reflete na existência. O ser humano não é compartimentabilizado, ele não tem compartimentos da vida dele, né? Então você fala assim, não, enquanto profissional de sei lá o que, eu penso isso, mas enquanto pai de família eu penso aquilo, tipo, isso não existe, entendeu? Você é um só, você é um sempre. Então essas divisões que a gente faz, a minha vida espiritual está meio complicada, mas a minha vida emocional está bem, ou a minha vida emocional está ruim, mas a minha vida espiritual está bem. Esse tipo de coisa que a gente vai separando, ela não faz parte da ideia bíblica da existência do homem. Além disso, e aqui talvez entrar uma parte polêmica, né, para a gente caminhar para o encerramento do programa de uma maneira mais... Já encerramento? Quanto tempo tá faltam uns 10 minutos, eu acho. Então vamos, porque tem imagem ainda. Imagem vai passar aqui 2 dias. Acho que a gente vai passar para o próximo esse daí. Fazemos um programa sobre imagem, qualquer coisa. Se você for passar para o próximo, não sei se ia comentar isso, mas a questão da vida espiritual, né? Então, isso que eu vou falar agora. Então, exatamente beleza. Isso que a gente vai falar agora. Eu tava já admirando que esse foi um programa que ninguém interrompeu ninguém. O Lucas acabou de quebrar a regra. Tava sério demais. Uma coisa que a gente aprendeu nesse programa aqui é que sem o Felipe Valente e o Léo, o programa vai tranquilo. O programa flui bem, vai cara. Suave, quando tem o Léo, tem sempre interrupções, né? Sempre. Quando tem o Valente, estranhas, e quando tem o Valente, tem polêmicas do nada. Desnecessário. Do nada, assim. Fica aí a homenagem. Mas conclua o seu... e um abraço aí pro Leonardo. Não, é que na visão bíblica do homem,
não existe um momento em que o homem não responda ao Criador, ou não existe um momento em que o homem não tenha uma dimensão espiritual. Na verdade, tudo que o homem faz, ele faz em resposta a ou em relação a. Não existe nada nada da existência dele está separado de Deus, né? Eu acho que até essa é uma maneira da gente entender, talvez, essa é a minha opinião, entender aquela frase de Paulo em Romanos, capítulo 8, nada pode me separar do amor de Deus, não no sentido de que o amor de Deus me alcance em qualquer lugar. Mas que já é uma pré-condição para a existência. Exatamente, ou seja, não há um momento em que eu esteja desconectado de Deus. Ah, mas você não obedece aos mandamentos de Deus, você não sei o que lá, você é um devasso, você é um... Como é que a gente gosta de falar? Você é do mundo, né? É uma você resposta. É do mundo. Isso é, de uma certa maneira, uma resposta a Deus também, ou seja... Esse conceito sacro, profano, que a gente gosta tanto de trazer para o nosso culto, para a nossa adoração. As dicotomias. Né? Essas dicotomias, essas separações. Exatamente. Isso não existe no texto bíblico. Então, tudo que você faz... Eu lembro da galera falar assim, das discussões mais... ao mesmo tempo acirradas em alguns lugares e ao mesmo tempo mais bobocas, né? De todas. Aliás, boboca é uma homenagem à minha mãe, né? Que não é boboca, mas deve falar. Exatamente. Exatamente então, isso. É bom explicar, né? Não é que minha mãe não é boboca, mas ela gosta de usar essa palavra boboca. Só para clarificar aí pro ouvinte. É uma palavra antiga também, mas enfim. Uma das coisas interessantes é esse negócio da dança, né? Não, porque a dança na Bíblia, porque... esse é um tipo de sermão que eu escuto que sempre me dá um calafrio, assim. Uma vontade de morrer. Uma vontade de subir, estapear, de voltar às vezes, ao pó. Aí fala assim, não, porque Deus tirou Israel do Egito para tirar o Egito de Israel e tal. Então Deus permitiu que Miriam e o povo de Israel dançasse ali quando eles atravessaram o Mar Vermelho depois do Cântico de Moisés, porque eles ainda eram pecadores, mas Deus foi purificando o povo até entrar em Canaã, etc e tal. Aí você vai para eles entrando em Canaã, vê o livro de Juízes e fala assim, bom, Deus não purificou muito, porque os 40 anos do deserto não deu muito certo, porque o livro de Juízes é uma desgraça só. Sim. Mas enfim, então, porque a dança tem que ser vilificada, porque é um momento profano. Onde é que está escrito que a dança é profana? Certo. Ok? Não tem um momento em que você tenha... Mais tarde você tem Davi dançando diante da arca. Exatamente, e não tem problema nenhum. Né? A questão toda é, a gente tende a separar as ações... A gente tende a separar, a dicotomizar as coisas, né? As ações, as intenções, etc e tal, quando na verdade o ser humano ele é uno, ele é indivisível e tudo que ele faz é em resposta a esse momento de Gênesis 1 e 2, que é quando Deus o cria. Então, é uma coisa muito lúcida de se dizer, é claro, ou essa ideia é uma ideia que traz uma lucidez muito grande com relação à condição humana, porque de alguma maneira, como o Heschel mesmo diz, né? Religião não é simplesmente... uma opção nesse sentido, ela é simplesmente uma observação de um fato, na verdade, é uma realidade já estabelecida antes do ser humano abrir o olho e respirar. E até mesmo o fôlego que a gente usa para dizer que Deus não existe é um fôlego dado pelo próprio Deus, no caso. Sim. Essa tamanha graça e misericórdia de Deus em prover o ser humano disso. Isso é muito interessante. Agora, a maneira como isso deságua na vida espiritual, da maneira como diz, também é muito interessante. Você tem facções aí dentro das diferentes denominações e de igrejas que tentam abater o material em favor do espiritual. Então vamos nos isolar para a floresta, vamos deixar de comer esses elementos, porque daí a gente vai se tornar mais espiritual. Vamos jejuar tantos dias, que é basicamente uma religião grega, na verdade. Vamos cancelar a matéria, porque o espírito é melhor. Vamos transcender o corpo, né? Vamos transcender o nosso corpo. E esse é o ponto. E acho que a Bíblia, uma vez que você entende, pelo menos os primeiros 3 capítulos da Bíblia já traz já dá uma acalmada no ser humano. Você é pó, você é insignificante. Mas unido ao Espírito, você se torna algo completo e algo completamente relevante diante de Deus, diante das pessoas. E tudo que você faz vai ser uma resposta a Ele, de alguma maneira. E aqui, né? Que a gente faz a transição daí, do material em si para o valor do ser humano. A gente falou do que é o ser humano e talvez nos últimos minutos a gente pode discutir um pouco sobre o valor do ser humano. Quem é o ser humano agora? Sabendo que ele não é apenas esses elementos, como a gente igualaria o ser humano a um animal. Sim, o animal também vem do pó e também ele é um ser vivente. Então nós somos tipos de animais. Não, o ser humano vai além do o quê, né? Ele é quem? Quem é o ser humano diante de Deus e diante dos homens? Então talvez seria uma maneira de concluir o programa. Então, respondendo à pergunta, quem é o ser humano na Bíblia? Como é que a gente poderia articular isso? O que você acha, Thiago?
Não, eu estou lançando a pergunta. Isso me traz a paz e a tranquilidade só ouvir agora. Então o segredo é lançar perguntas. Esse é o segredo aqui. Ou uma maneira da gente falar um pouquinho sobre imagem antes de concluir, que eu acho que o que faz a diferença, obviamente, é a questão de imagem. Quanto tempo falta? 6 minutos. Então, vamos concluir com imagem. é interessante em Gênesis 1, 26 e 27, né, que fala que Deus cria o ser humano à imagem e semelhança dele. E é interessante como essa expressão, né, essa expressão mais para frente em Gênesis, ela tem um contexto de relação filial, né, de familiaridade. O ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus está totalmente relacionado a esse contexto familiar, de ser filho, ser filha. No contexto a gente lembra lá de Sete, etc. Então, esse aspecto é interessante porque, sendo filhos do Criador, do Rei, soberano do universo e tal, nós somos considerados os príncipes e princesas desse reino, né? Juntos somos vistos iguais, eu sou igual ao outro. Então, acho que um aspecto de quem é o ser humano um aspecto que o ser humano é igual. Então, eu não sou... Por mais que eu seja diferente, eu não sou diferente de você. Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança... Né? Exatamente, à imagem e semelhança de Deus. E isso... Até o Thiago já mencionou em algum programa atrás que eu não lembro. Eu tô me lembrando que a gente lembra do 3:22 de Gênesis, quando fala que o ser humano... A tradução muitas vezes dá a impressão de que a serpente tinha razão, né? Certo. Se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, mas o texto fala que ele era como um de nós, quanto a conhecer o bem e o mal. Então o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E esse aspecto igualitário vai muito para a questão social também, né? Que a gente lembra, por exemplo, no Bom Samaritano, quando o samaritano pergunta quem é meu próximo, Jesus conta a parábola, conta a história, e no fim ele pergunta para o intérprete da lei, qual dos três pareceu o próximo para com aquele homem, né? Então a pergunta que Jesus faz no fim daquela questão, da história, ela rompe com a pergunta totalmente errada que o homem tinha de início. O próximo não é quem eu vou ajudar, o próximo é quem ajuda. Se o próximo é quem ajuda, não interessa quem você ajuda, porque ao considerar qualquer um a imagem semelhante de Deus, eu ajudo qualquer um. Então o próximo não é quem é o próximo. A pergunta é você o próximo? Não é você é o próximo para com o outro? Então acho que um aspecto dessa imagem e semelhança, que eu acho que explica quem é o ser humano, é que todos somos iguais. Todos fomos criados nessa mesma condição que o Edson mencionou. Todos somos imagem e semelhança dele. Edson, você... No passado a gente conversou bastante sobre as questões da função de Adão e Eva dentro do jardim. E tem até um texto, acho que na terceira margem do rio, que fala um pouco sobre a função do ser humano dentro do jardim, que... Tudo bem, Lucas? Não. Eu não lembro uma vez que você tomou esse copo d'água hoje e você não tossiu. O que é maravilhoso é que ele escolheu tomar água durante o programa e arriscou. Essa é a beleza. Quem é o ser humano? É um ser que arrisca. Falho. Na verdade, eu gosto. Edson, o que você poderia falar sobre a questão da função, a função real de Adão e Eva dentro do jardim, de alguma maneira? A gente poderia falar bastante coisa, mas agora faltam 2 minutos. E talvez não dê pra gente explorar todas as coisas. Mas a gente estava falando de morte, de ser todo mundo igual e tal, e da nossa insignificância, ao mesmo tempo da nossa função e tal. Eu me lembrei de Eclesiastes 9, abri aqui. Então, Eclesiastes 9, a partir do verso 1, diz assim: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Então ninguém sabe nada. Tudo lhe está oculto no futuro, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. Tudo sucede o mesmo, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Aí ele termina com o que eu acho fantástico, né? Ele diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, e em todo tempo sejam alvos as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste nesta vida, debaixo do sol. E aí depois ele termina falando da tudo que vier à tua mão para fazer, faz o melhor, etc, etc. O que é legal aqui é que meio que resume tudo que a gente conversou nesses minutos aí, que é: todos somos iguais, viemos do mesmo lugar, das mãos do mesmo Criador, e basicamente todos recebemos a mesma bênção, que é poder viver. E viver aproveitando aquilo que Deus dá, quer você seja bom, quer você não seja bom. Então, enquanto você vive, tudo que você vive porque é fruto das bênçãos de Deus, quer você acredite nele ou não. E o futuro, tanto você quanto aquele que você acha que é pior do que você ou não é, ninguém sabe. Ou seja, um pouco de tudo que a gente falou está resumido aqui nesse capítulo 9 de Eclesiastes. Bem, esse foi mais um programa da Terceira Margem do Rio em Revista. Até o próximo programa. Um abraço, até mais. Terceira Margem do Rio em Revista. Nada de novo debaixo do sol. Apresentação: Edson Nunes Júnior, Lucas Iglesias, Leonardo Gonçalves, Felipe Valente, Tiago Arraes. Trilha sonora: Gabriel Iglesias. Sonorização: Jeter Miguel e Matheus Benhur. Produção: Marcelo Matos.